A Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo e o Núcleo de Preservação da Memória Política apresentam o novo Memorial da Luta pela Justiça. O Memorial da Luta pela Justiça ocupa a antiga sede das Auditorias Militares em São Paulo e é uma instituição voltada à preservação da memória sobre as lutas pela justiça, cidadania e democracia. É uma instituição vocacionada para o diálogo sobre memória, verdade e justiça, com ênfase nas lutas e memórias da classe trabalhadora brasileira e outros atores e segmentos da sociedade que contribuíram e seguem contribuindo para a consolidação dos valores democráticos. No seu plano museológico, o Memorial da Luta pela Justiça contempla as memórias de luta e resistência dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros no contexto das graves violações cometidas pela ditadura civil-militar no Brasil. Com o objetivo de contribuir para a educação em direitos humanos, constituindo em um espaço diferenciado para a reflexão sobre os processos políticos fundantes e construtores da democracia brasileira. Este prédio aqui é o prédio da auditoria. É o prédio do sofrimento, da dor, da lágrima. Era um desespero, quando a pessoa era presa, mantida incomunicável. As famílias chorando. Isso aqui é uma casa do choro. É uma casa da ditadura. Nós vivemos uma época, enquanto trabalhadores, que vivíamos na indústria automobilística e nós costumávamos dizer que nós fabricávamos carros para ser atropelados por eles. A desigualdade que nós vivemos no país foi uma desigualdade muito grande. Foi uma desigualdade nos direitos humanos, foi uma desigualdade no respeito ao cidadão e foi uma desigualdade que massacrou uma geração. Mas nós não nos dobramos a isso. Nós enfrentamos e sabíamos o risco que corríamos. Muitos dos nossos companheiros foram presos dentro da fábrica, torturados no departamento pessoal. Muitos ficaram presos por 20 meses, 19 meses e depois foram dados como inocentados. Inocentados de quê? Qual foi o crime que cometeram? Na época da ditadura militar, principalmente na década de 70, havia uma vigilância muito grande dentro da empresa, da Volkswagen. Tínhamos agentes da ditadura em todos os lugares, de maneira que ninguém poderia ter conversa a partir de duas pessoas, porque já era considerado um motim, inclusive preso a partir da atuação dentro da própria empresa. Várias outras empresas no Brasil se aliaram à ditadura militar e colaboravam com o Estado repressor exatamente para entregar e punir trabalhadores, ativistas, dirigentes sindicais, que seriam inimigos, conforme diziam, da ditadura militar. Eu defendi mais de 500 perseguidos políticos e posso testemunhar todas as violências que foram praticadas neste prédio. Nessa casa as paredes gritam liberdade, as paredes gritam liberdade.
Esse prédio é muito simbólico de uma época em que não havia justiça no Brasil. As sentenças aqui eram todas feitas anteriormente ao dia do julgamento. Era uma farsa. Aqui não existia justiça, muito menos o Superior Tribunal Militar. Aqui existia processos viciados com base em confissões obtidas mediante interrogatórios, tortura, que conduzia os interrogatórios, e mediante testemunhas que vinham para mentir, né, e para contar inverdades. Mas que corte funcionava aqui? Uma corte militar. Esses militares eram escolhidos entre as forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, e vinham para cá, e se postavam com um Conselho de Justiça. Nós éramos julgados por um conselho de guerra. Era formado por um juiz civil e 4 militares que não eram nem advogados nem juízes. Os juízes auditores eram juízes que obedeciam, cumpriam uma regra, uma formalidade para dar a aparência de legalidade a uma condenação. Muitos dos militares que participaram dos conselhos de auditoria, dos conselhos de justiça, eram ao mesmo tempo funcionários e atuantes no DOI-CODE. Ali torturavam e aqui julgavam. Não tínhamos habeas corpus, havia o ato institucional número 5, havia a institucionalização da tortura, a criação dos DOI-CODES e a repressão generalizada. Trabalhadores que foram presos na máquina, trabalhadores, ativistas, serem surpreendidos, presos, algemados, e a partir dali começar uma tortura para chegar até o DOPS, serem depois julgados, condenados, cujo exemplo marcante, um deles, né, é do Lúcio Belentani, que era o presidente da Associação das Vítimas de Perseguições Políticas dentro da Volkswagen do Brasil, especialmente em São Bernardo do Campo. Não importava se a acusação que ele tivesse sobre ele fosse crime ou não. Eles não ligavam para isso, eles condenavam mesmo. Presos políticos eram estudantes, trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade, professores, intelectuais, artistas. Os religiosos foram perseguidos, presos e torturados. Os jornalistas foram perseguidos, presos e torturados, levando até a morte. Aqui eu fiz a denúncia de que os militares mataram Vladimir Herzog. Tivemos clientes que foram mortos na tortura. Nós somos advogados do Olavo Hansen. Eu fui do DOPS procurá-lo. Quando eu cheguei no escritório, os pais dele estavam lá dizendo que tinham comunicado que ele estava preso. Como é que você chega para um pai e diz, não está na lista de presos, e o pai diz assim, mas telefonaram lá em casa dele porque ele está morto. Esse local é sagrado pela presença das pessoas que se insurgiram contra a ditadura. A gente usava a tribuna para fazer denúncia, inclusive porque sabia que a imprensa internacional daria eco às denúncias que a gente fazia. A atuação dos advogados em defesa dos presos políticos salvou muitas vidas. E era quase uma garantia de vida para eles ter alguém batalhando, pedindo por eles, peticionando por eles.
E o que nós queremos é que um memorial como este conte essa história para que saibam o preço da luta contra um regime de força, o preço da luta pela democracia, de nós contarmos esse tempo da memória, da triste memória que passou a classe trabalhadora brasileira, o triste momento que passou a sociedade brasileira, os jovens, os estudantes, os intelectuais e os trabalhadores. Essa é uma tarefa, né, democrática, uma tarefa política, porque levar, vamos dizer, a verdade, levar a história, né, do que é ruim e o que é bom, né? Isso é importante para nós. E vocês estão sempre ligados a quem? A juventude lá no memorial. A juventude, além de estar na fala, na orientação e tudo, está lá as amostras para que a juventude pode ver o que foi a ditadura. Isso que é importante. E a gente precisa aguçar, esclarecer, colocar na ordem do dia para que a gente possa trazer essa história através da memória, né? Essa memória viva que a gente tem, né? O que aconteceu no DOPS, a nossa presença no DOPS, ou a trajetória daquilo que aconteceu, e essa história desse resgate lá do que aconteceu na auditoria militar também é muito importante, né? A gente vai, através desses fatos, desses acontecimentos, dessas entidades que estão sendo formadas, a gente vai continuar a colocar trincheiras de lutas para que essa história seja contada e que ela não possa se repetir jamais nesse país, né? A questão desse processo, do fortalecimento desse processo, do resgate da cidadania e os direitos humanos do nosso país. Ali marcou a história do Brasil, aquele espaço. E justamente para fazer injustiça, né? Ali foi o lugar da injustiça, quer dizer, a gente querer recuperar, trazendo a ideia da justiça e como deveria ser a justiça, eu acho que é uma forma de marcar também uma disposição de luta, né? Em defesa da justiça, da verdade, da memória. Eu vejo ali a importância como um marco de luta, né? Um lugar de estudo, de reflexão, de manifestação, uma manifestação cultural, uma manifestação artística. Absurdo a justiça militar julgando pessoas idealistas que querem um Brasil melhor, ali eram só pessoas que queriam que esse Brasil desse certo. É um marco para mim ali, tem que mostrar sempre isso. Quem eram as pessoas que foram condenadas ali? A justiça militar, eu fazia um memorial da justiça. O lugar que foi mais injusto ali não tem, né? Ali foi consolidada a injustiça. Ali você falava que foi torturado e o juiz ainda gritava com você para parar de falar, né? Então, registrar essa história é um resgate, é muito importante. Não somente o que aconteceu na época, mas o que aconteceu na época e de lá para cá até o presente momento, para mostrar, não somente para quem viveu aquela época, para relembrar, para não esquecer nunca mais, mas também para as presentes e futuras gerações. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de civilidade. Essa pauta não é nem de direita nem de esquerda, ela é da humanidade. É uma pauta da Organização das Nações Unidas. Nós não temos espaços museológicos nem espaços dedicados a este tipo de assunto no Brasil. Portanto, esse edifício, que fez parte da história do Brasil, vai congregar informações sobre um período da história brasileira que é fundamental para que ele sirva de exemplo para gerações futuras e para que nós, de uma vez por todas, consigamos respeitar direitos humanos de todas, de todos e para todos sempre.
O memorial é de suma importância para a justiça de transição no Brasil e está captando recursos para sua criação através da Lei Rouanet, o que permite dedução integral do valor do imposto de renda do patrocinador. A obra do novo Memorial da Luta pela Justiça segue um plano de museologia e qualificação arquitetônica que irá restaurar e ampliar o prédio da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, onde funcionaram as auditorias militares. E, ao entrar, o visitante será conduzido por um corredor, o mesmo por onde entravam os réus. Na parede verá projetados os seus nomes, acompanhados dos nomes de seus advogados de defesa. Nos fundos do prédio, a atual sala de guarda será preservada e haverá um mural artístico com os rostos de desaparecidos políticos. No térreo, um novo auditório será construído com capacidade para 100 lugares. No piso superior, uma área de convivência com terraço coberto e café dará vista para um ipê amarelo, árvore símbolo do Brasil. Planejado com plena acessibilidade, o memorial terá elevadores para os 2 andares superiores. No primeiro piso do memorial, haverá salas temáticas com exposições permanentes que mostram a atuação dos advogados na luta contra a ditadura através de instalações com recursos multimídia. Na sala da Linha do Tempo, o visitante será introduzido ao tema da justiça no Brasil. Na sala dos testemunhos, vídeos poderão ser acessados com interatividade. Na sala do juiz, o visitante terá acesso a documentos e informações dos processos. E na sala dos julgamentos, que será restaurada em todos os detalhes originais, o visitante irá vivenciar em tempo real como se davam os processos de julgamento. O segundo piso terá a Sala da Cultura, com projeções 180 graus que trazem áudios, músicas, fotos e trechos de filmes da cultura de resistência. E também salas para administração, exposições temporárias e oficinas educativas. O Memorial da Luta pela Justiça tem um significado histórico que representa a democracia e a reafirmação dos valores democráticos neste país. Ali, naquele espaço, advogados fizeram a defesa da cidadania, defendendo operários, trabalhadores, perseguidos pelo sistema da época. Representa, portanto, algo para não ser esquecido jamais. Que as novas gerações compreendam a sua importância é o legado que será instrumentalizado com a construção deste memorial. É preciso manter essa memória viva para que no Brasil nunca mais ocorra isso. Este memorial é um memorial para a democracia. O Memorial da Luta pela Justiça fará parte em São Paulo de um roteiro da memória. Espaços que são mantidos e preservados para que a juventude, aqueles que não viveram aquele período, possam conhecê-los. Quanto mais puder abrir espaço de memória, coisa que no Brasil não é valorizado, é importante. Quem vier aqui vai ter todas as informações sobre o que existia de justiça militar na época, o que era a justiça militar, como eram tratados os presos políticos e em que contexto estava inserida essa justiça. Preservar uma memória para que todos saibam que para se viver o ser humano precisa de liberdade. E quando um garoto perguntar o que é essa casa, o pai vai responder porque ele sabe. Aí moraram os guardiões da liberdade. Memorial da Luta pela Justiça. Para ser um patrocinador cultural com dedução integral do imposto de renda, entre em contato conosco. A Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo e o Núcleo de Preservação da Memória Política agradecem a sua participação.